Bom dia, aqui comigo Jefferson PowerTech, ok? Pessoal que for entrando, vai mandando um oi aí, eu já vou convidar o pessoal para entrar na nossa conversa. Estão aguardando aí Bom dia, um minutinho, pessoal. tudo bom? E aí? Peraí que tá carregando sua tela. Tudo ótimo? Tivemos alguns imprevistos, né? Alguns imprevistos em relação à conexão, mas beleza. Tudo Opa! bom, Haroldo? Haroldo, Rodrigo, beleza? Bom dia. Tudo bem? Só dar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, pessoal aí entrando, conectando. Sim, Aí, ó. vamos aí iniciar a nossa live. Aí, né? nossa amiga arquiteta Fernanda acabou de conectar. Seja bem-vinda. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia. Galera, vamos esperar mais 5 minutinhos aí, Bernardo, pessoal conectar? Tá bom, aí Tranquilo? a gente começa a botar assuntos aí que a gente colocou, a gente fez a proposta aí de uma live bem interessante aí para o ramo condominial. Condomínio, empresa, negócios, enfim. Você aí que está conectando agora, está lembrando de algum profissional amigo seu? Já avisa o cara, ó, vamos lá para a live do pessoal da Motrix, tem um assunto interessante, ajuda a gente aí, vamos divulgando. Perfeito. Beleza? Opa, faz o pessoal aí, bom dia, respondendo o comentário do pessoal aí. Fernando, bom dia. Aline, bom dia. Legal, o pessoal tá vindo bastante gente, hein? Isso é bom. Sim. Haroldo, Tem bastante eu acho que o pessoal vai demorar um pouquinho para entrar. Se você quiser ir iniciando alguma coisa e depois a gente, se precisar retomar ou voltar ao assunto, o que você acha aí? Vamos lá, vamos iniciar então. Nós nos juntamos aí com o propósito de começar a fazer divulgação de serviços e escolhemos uma live para poder falar para o condomínio. Verificar com o pessoal se está todo mundo conseguindo. De pandemia. Então, nós escolhemos pegar esse tema e abordar, porque o que está acontecendo ultimamente? Por causa da pandemia, as pessoas estão ficando em casa. E nos condomínios, de modo geral, as pessoas estão ficando... O condomínio que tinha uma rotatividade de pessoas durante o dia, pessoas trabalham durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Então, temos aí uma rotatividade dentro do condomínio. Agora, com os condomínios, com as pessoas todas de home office e na quarentena, o condomínio está superlotado, está cheio com as pessoas e alguns problemas aí, vamos fazer uma observância, né? Principalmente na área de segurança, dentro né? Aqui, e vamos abordar e desenvolver aí esses temas. Meu nome é Bernardo Alves, eu estou juntamente aí com o Rodrigo e com os outros profissionais. Vamos fazer aí uma apresentação breve, né? Depois disso, vamos decorrer o tema, vamos fazer a apresentação aqui dos nossos parceiros, vamos fazer uma explanação sobre o tema, vamos abrir aí para algumas perguntas e respostas. Também vamos fazer a divulgação de um aplicativo no qual a gente vai estar apresentando aí para os prestadores de serviço e depois a gente vai fazer as considerações finais, ok?
que nem eu havia falado para vocês, meu nome é Bernardo Alves, eu trabalho no ramo de condomínios, eu trabalho como síndico profissional, já estou 3 anos no mercado, e aí eu desenvolvo trabalho com condomínios e estou inserido aí na realidade de algumas coisas que acontecem dentro de condomínios. Isso que está acontecendo em relação à pandemia é um precedente totalmente novo, né? Creio que nós, o pessoal, nunca passou por isso. Então, a gente precisa decorrer esses assuntos aí para preparar os síndicos, de uma maneira geral, para enfrentarem aí essa parte de segurança. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rodrigo, né? E ele vai fazer as apresentações dele. Bom, eu agradeço aí pelo convite, poder estar falando sobre os riscos, né, de incêndio nos condomínios, né? A iniciativa de vocês é bem bacana, está levando um trabalho legal para as pessoas que estão agora, né, nessa pandemia, todas dentro dos condomínios, né? Então, o cálculo populacional que foi feito para ser atendido para 60% de ocupação, hoje nós temos 100%. Né? Então, eu agradeço muito o convite. Eu sou o Rodrigo Martins, eu trabalho no Corpo de Bombeiros. Né? Então, para nós é muito importante estar dando essa orientação, né? E para evitar riscos. Né? Então, eles estão fazendo um trabalho legal aqui na região do ABC, região que eu trabalho. Isso minimiza o nosso trabalho, né, em atendimento. Então, se as pessoas tomarem cuidado, ter zelo com alguns pontos, vai evitar sofrer alguns dissabores desse momento que já não é bom, né? Muitas pessoas desempregadas, outros fatores que incidem sobre isso, como psicológico, financeiro, fora a saúde, já que já está sendo tratado, né? E vamos ver o que dá para ajudar vocês aí. Meninos, PowerTech, por favor, considerações. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Jefferson, da empresa PowerTech Elevadores. Agradeço a vinda de vocês para estar acompanhando nós. Conforme nossa reunião hoje, temos alguns assuntos para falar sobre elevadores e cuidados, conforme o Haroldo, o Bernardo, né, e o Rodrigo comentou, sobre os cuidados também que precisamos ter nos elevadores dentro do condomínio, né? Sendo que hoje os elevadores é o principal meio de transporte, né, e seguro. Então, peço a colaboração de todos, até aqueles que não moram em condomínio, que vai visitar um condomínio, também tomem seus cuidados, tá? Nós vamos falar mais sobre o assunto, tá? Eu vou passar para que o Eric dê continuidade e, conforme as suas dúvidas, necessidades, podemos esclarecer mais detalhes, tá joia? Pessoal, para quem já me conhece aqui pela segunda live, Eric, sou diretor da Motrix Engenharia, trabalhando no segmento de engenharia elétrica e sistemas inerentes a eles, como o SPDA. O que vocês imaginarem nesse segmento, projeto, montagem, manutenção, pode contar com a gente, temos recursos, pessoal, conseguimos fornecer, atender vocês da melhor maneira possível, certo? E a nossa ideia dessa live, como o pessoal anteriormente comentou, está aqui semanalmente, um dos profissionais de algum dos segmentos está falando para vocês, está dando dica, ajudando a promover, explicando melhor os sistemas, tirando dúvida do síndico, tirando dúvida do administrador. Então você aí que é profissional, trabalha com outros segmentos, que tem como fornecer esses recursos, tem como fornecer esse tipo de trabalho, manda um direct para a gente aí, como semanalmente vai estar fazendo uma live, pode encaixar lives mais esclarecedoras sobre N assuntos, para o pessoal tá ficando bem inteirado e é isso aí. Vamos lá. Vou passar a bola para o Bernardo, que ele vai estar administrando a nossa live, com alguns tópicos, alguns temas, individualmente aí, e deixar ele seguir aí. Mais uma vez, quem tiver dúvida, tanto de bombeiro, o nosso amigo Cabo Martins está aqui com a gente hoje para esclarecer dúvidas, o Jefferson, o Bernardo tem uma boa experiência aí como síndico profissional. Vamos embora, pessoal.
aproveitando, só um minuto, tá? Eu falei. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar legal? O vídeo está dando alguma pausa? É importante a gente saber, porque sempre tem aquele reset, vamos dizer assim, dá uma falhada, então, gentileza. Coloca um comentário. Exato. Vai comentando aí, pessoal. Travou, cortou, não estou ouvindo, beleza? Obrigado. Vamos embora no tema aí. Vai lá, Bernardo. Vamos lá, pessoal. Também não pôde estar presente aqui com a gente o representante da... Qual é o nome da empresa? Rocatec. Rocatec. Isso, o representante da Rocatec não pôde estar aqui hoje, por um motivo pessoal. Porém, nas próximas lives aí, ele vai ser convidado e vai falar também sobre a parte aí de AVCB. Nós estamos com o Cabo Rodrigo e vamos começar a decorrer aí o nosso tema. E vou fazer uma sabatina com vocês, fazendo perguntas, porque a presença que ele aborda é um pouco mais ampla e dentro da parte que cabe a ele, tem as atribuições, que é a parte de elevador, a parte de elétrica, entendeu? Vamos fazer dessa forma para ficar uma coisa mais ordenada aí. Então, Cabo Martins, hoje, que nem você falou, a gente tem um lançamento de 60% ocupacional dentro dos condomínios. Agora, aí, com a pandemia, o pessoal ficando em casa, a gente tem aí uma ocupação quase que de 100%. Então, nós temos problemas decorrentes a várias coisas dentro do condomínio, né? Uma delas, que é a principal, é a segurança. A gente tem aí os nossos laudos, as coisas que garantem a segurança do condomínio. Porém, tendo uma taxa de ocupação quase que de 100%, a gente coloca esses laudos, a gente coloca eles à prova. Sim. Certo? Eu gostaria que você fizesse algumas considerações em cima disso, transcorresse aí com a parte de laudos, o que pode ser feito, qual acompanhamento tem que ser feito quanto uma coisa é o laudo na teoria, outra coisa é o laudo na prática. Sim, correto. O que pode ser feito? Então, novamente me apresentando, eu sou o Cabo Martins, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros há 20 anos. Nós dos Corpo de Bombeiros, nós preconizamos a vida, né? A vida vem em primeiro lugar, que é o lema do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem a vida, o patrimônio e o meio ambiente. O que nós temos que tomar cuidado, né? Já saiu diversas entrevistas que houve um aumento de 60% nos casos de incêndio, né? Em relação ao mesmo período do ano passado, de 2009. O nosso porta-voz do Corpo de Bombeiros é o capitão Marcos Palumbo, né? Ele deu entrevistas diversas aí nas redes sobre esse tema, os cuidados. O que houve, um dos temas é esse, os riscos de incêndio que aumentaram, né? Então, houve um acréscimo de 60% nesse fator. E quais foram esses itens que aumentaram? Essa superpopulação, que eu disse, os prédios e as residências não estão dimensionadas para isso. O próprio engenheiro Eric está mais a par para falar sobre isso, porque não é dimensionado para isso. Fiação, os demais itens elétricos, quadro, não é para suportar tudo isso. Então, um dos fatores é o álcool gel, né? O pessoal deve tomar um cuidado, né? Houve um caso em Santos, no mês passado, que ele sofreu uma queimadura por causa do álcool gel, onde ele se higienizou, lavou as mãos e higienizou a mão com álcool. E após isso, ele foi fazer a cocção de um alimento. E o álcool gel, ele tem um fator de queima que às vezes você não percebe. Não são todas as marcas. Algumas nós fizemos uns testes no quartel sobre isso, né? E alguns aparece a chama, outros não. Você não vê a chama, mas está queimando. Entendeu? E isso ocorreu com ele. Então ele higienizou as mãos e foi fazer a cocção do alimento. E ao fazer isso, começou a se incendiar o braço dele e ele não percebeu. Ele sentiu só como estava já ardente. Isso estamos falando do álcool 70. Isso, o álcool gel 70%. Porém, a Anvisa, ela liberou o álcool 90%. Isso também influencia na incidência de casos. Muito mais. Ele é muito mais. Se o 70 ele já tem esse fator, você imagina esse outro. Quer dizer, o risco está maior. Então, as pessoas têm que tomar o seguinte cuidado. Na sua residência, lave as mãos com água e sabão. É o principal. Apenas água e sabão na sua residência.
O álcool em gel é indicado para onde? Um lugar que você não consegue fazer essa higienização das mãos. Né? Você não consegue ir lá, ter um acesso a uma água e um sabão. Então você passa o álcool em gel para tentar ter uma higienização e evita, mesmo estando fora da sua residência, ter contato com fontes de ignição, que vai se incendiar. Ele é muito inflamável, né? Já o teor dele já diz isso, né? E o outro fator é o quê? Essa parte elétrica, né? Então, a população toda da casa, vamos dizer, moram-se 4 pessoas. São, às vezes, 2, 3 televisões ligadas, um liquidificador, um fogão, um forno, o chuveiro, e tudo ligado ao mesmo tempo. Principalmente nos horários de pico. Horário de pico. E não é só naquela casa, são em todas as casas. Então, você pega um prédio que tem 60 apartamentos, por exemplo, são 60 casos, a mesma coisa, tudo no mesmo horário, entendeu? Porque a rotina mudou deles estarem na rua, mas eles têm os seus horários de almoçar, tomar banho, tomar café. Então, liga-se o aquecedor, liga-se a cafeteira, o micro-ondas, o forno, o chuveiro. E isso daí, o pessoal costuma fazer o quê? Usar aqueles benjamins, aqueles filtros de linha. Então, o que acontece? Dá uma sobrecarga, e às vezes está perto de uma outra fonte de ignição e vai causar incêndio. Né? Um outro fator que eu queria dar também, ocorreu alguns casos no ano passado, né, de aquecedores a gás. Correto. Inclusive, tem uma família aqui em Santo André, que ela, voltando de viagem dos Estados Unidos, ela adentrou o seu apartamento e foi descansar. E não percebeu que havia um vazamento no aquecedor. Então, o gás, com a queima, ele libera o monóxido de carbono. Né? E a família não percebeu, ele não tem odor. E aí, infelizmente, vieram todos a óbito. Né? Então, como você disse, o laudo apenas, só para finalizar essa parte, o papel ele não quer dizer nada. A vida importa. Então, assim, você emitir um papel, todos os profissionais aí tem que tomar cuidado. Porque quando chama o corpo de bombeiros, o papel não vai valer de nada. Entendeu? Então, por isso as manutenções têm que ser feitas, os cuidados devem ser realizados e realmente ver se aquele laudo está testando que está funcionando, né? Porque aí depois do ocorrido, aí nós temos percas, né? Então isso não pode ocorrer, né? A gente tem que priorizar a vida humana, né? Pegando o gancho nessa parte aí de preventivas, né? A gente já entra aí na parte de elétrica, como ele mesmo falou. Você tem aí um aumento do consumo, né? E eu preciso aí de uma explicação quanto à parte elétrica. Quando você tem aí a nossa parte elétrica do condomínio, você precisa fazer uma preventiva. Quais os pontos que precisam ser observados? Olha só, só para... Pessoal, tem uma pergunta aí, a gente está tentando anotar, na medida do possível a gente vai responder, tá ok? Mas começar desse ponto que foi o pertinente. Para vocês entenderem uma questão elétrica. Quando é feito um dimensionamento de um prédio, de uma obra, são vários cálculos levados em conta. E, usualmente, na parte elétrica, usado uma coisa que a gente chama de coeficiente. Então, quando a gente vai calcular os cabos, a gente calcula o coeficiente de 0,8, 0,7. Quer dizer, é contado que, no máximo, 70%, 80% do sistema vai estar full, ligado. Chuveiro, geladeira, micro-ondas, tudo, certo? E, no geral, isso se aplica, ou até menos. Porque tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de dia, molecada na escola, pessoal trabalhando, estudando, tá? Então, às vezes, até menos. Às vezes, 40% do sistema do prédio todo está em uso. Mas, na situação atual do confinamento, todos os moradores em casa, cada um aí, às vezes, liga 2 chuveiros. Às vezes, o cara liga além do chuveiro, liga um pressurizador, um aquecedor. Aí, torneira da cozinha, micro-ondas. O sistema aquece muito acima do que é previsto. Como é uma situação sem precedentes, que nunca foi previsto isso no nosso país, então é algo bem atípico. Mas conseguimos, através de manutenção preventiva, fazer aperto de quadro, aperto de painel, inspeção termográfica, uma inspeção muito interessante. Posteriormente, aí, a gente vai estar fazendo uma live focando na inspeção termográfica de painéis. Ô, Eric, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala fazer aperto em quadros, o porquê você tem que fazer esse aperto no quadro? A revisão que é feita no quadro, qual que é a importância que ela tem? E nessa época que você tem aí essa
superpopulação dentro do condomínio, esse período de manutenção preventiva, ele cai? E acontece o seguinte, algumas empresas, já aconteceu de um amigo me ligar e falar, a minha empresa, os meus eletricistas na região X estão classificados em área de risco, então não posso mandar eles fazer uma preventiva. Então meu time de preventiva virou time emergencial. Time preventiva nessa atual situação está praticamente suspenso, ou está bem, o intervalo de preventiva e os intervalos estão bem mais extensos, bem mais largos. Né? Então isso já é um problema, mas o porquê que precisaria manter essa preventiva independente de qualquer situação? Como eu comentei, a questão do aquecimento dos cabos. Então, liga chuveiro, liga ar-condicionado, micro-ondas, o cabo aquece, esfria, acontece o que nós chamamos de efeito Joule. Posteriormente pode estar explicando melhor sobre isso. Que é o quê? Dilata, contrai o metal, e com isso os parafusos de disjuntor, parafuso de barramento, parafuso de chaves, começam a se afrouxar, soltar. E com isso gera um maior aquecimento, podendo até gerar um arco de corrente, podendo gerar um incêndio, o que é bem perigoso mesmo. Então, fazer uma inspeção termográfica, como eu disse, a gente vai explicar isso posteriormente em outra live. Com a inspeção termográfica, você pega o ponto específico que está tendo aquecimento, ponto específico que precisa de um reaperto, mas no geral, um profissional que vistoria os quadros, faça reaperto, faça uma manutenção prévia, identificar, tal seccionadora está aquecendo, tal disjuntor está aquecendo. Por exemplo, como eu falei, essa questão de aquece, esfria, dilata, então às vezes tem que fazer uma adequação, substituir os disjuntores de entrada. No caso de uma empresa, de uma indústria, que existe uma coisa que a gente chama de relé de proteção, que você escolhe a curva, quando o disjuntor vai abrir e fechar, tem que fazer uma revisão, um estudo de seletividade mais adequado para esse caso. Então, esses são os cuidados que a gente teria que tomar. Ótimo. E no caso de um aquecimento aí do quadro, e de um possível queima, né, no caso, qual é o que o condômino, o que o síndico tem que tomar cuidado? Ele tem que já avisar o corpo de bombeiros, tem que acionar a brigada de incêndio, que assim, sabemos que pelo AVCB, todo condomínio, com uma quantidade X de pessoas, precisa haver uma brigada de incêndio. No caso, a mobilização, isso é colocado em prática ou geralmente não? Deixa esperar o corpo de bombeiros mesmo? É muito bom você preconizar esse assunto, né? É um outro tema que deve ser bem tratado e abordado, porque, como foi dito, tem todos esses riscos, né? E tem muito mais, na verdade, dentro de um condomínio que tem um acúmulo de pessoas enorme, né? E o treinamento de brigada, ele é essencial. Ele é essencial. Como eu disse, ter um documento, ele não quer dizer nada, né? Se você não tem o funcionamento daquele equipamento ou daquele sistema, né? Então, o pessoal tem que mudar essa cabeça que nós temos de, eu tenho um papel. O papel não quer dizer nada, pessoal, ele não salva vidas. Então, se você for precisar do extintor e ele estiver descarregado, não vai adiantar nada você ter um papel lá, uma RT, um laudo ou um AVCB. Se o sistema, a bomba de incêndio não funcionar, não vai adiantar nada. Se o alarme não funcionar, você não consegue avisar os moradores dos demais andares. Então, assim, o papel, ele é só um papel. Se a gente não colocar em prática o que deve ser tratado, não vai adiantar de nada. Então, as manutenções têm que ser feitas. E, principalmente, a brigada. Né? A gente vê, houve um caso que nós fomos atender uma ocorrência e não tinha incêndio, foi só um alarme falso, né? E ao questionar os moradores se tinham feito o curso de brigada, o pessoal falou, olha, eu participei aí, mas não sabiam nem manusear o equipamento. Isso é um erro, porque se infelizmente ocorreu um sinistro num prédio, essa equipe tem que estar treinada, igual você falou, é um quadro lá. Então, eles vão ter geralmente um extintor de água e um de pó, que é o que preconiza o decreto, né, a norma. Hoje nós temos o extintor de pó ABC, que ele atende todas as classes, né? E o ideal seria um extintor de CO2 para esse caso do quadro elétrico, né? Desde que ele seja energizado. Mas aí, no caso, você usaria o pó ABC.
Então, a brigada, ela está apta para quê? Para atender princípios de incêndio. Né? Então, são pequenos focos. Né? Passou disso, ele já não tem autonomia para isso. O que eu falo de autonomia? Ah, quer dizer que eu não tenho capacidade? Não, não é. Você não está equipado, você não tem, às vezes, o material necessário para isso. Né? Então, assim, quais são as funções da brigada? Ela tem as suas classificações. Né? Então, residencial. Teve um princípio de incêndio. Vai se tocar o alarme de incêndio. Para isso, a necessidade de estar funcionando. Né? E aí, os demais moradores souberem que está acontecendo alguma coisa ali e serem avisados. Uns membros da brigada vão fazer o quê? Vai até o local onde alarmou. Então, olha, viu na central que está no 3º andar. Então, vão 2 lá ver o que é. No princípio de incêndio, vamos tentar resolver. Os demais é evacuar o local para os moradores e aí está o perigo. Né? Retirar todas as pessoas do prédio. É onde elas vão querer usar o elevador, vão sair nas escadas correndo. Você imagina a população toda de um prédio ali saindo desesperado, sem um preparo, sem um treinamento. Outros riscos que ocorrem, a escada de incêndio, o pessoal coloca aquelas latas de lixo, os calçados nas portas agora, né? Eu sou morador de... Então a gente está deixando os calçados lá de fora para evitar sem falar que se você não tem uma equipe aí de brigada treinada, você pode ter casos de pisoteamento de pessoas. Sim. Você vai ter... o mau preparo, você também vai ter casos da pessoa no quadro elétrico utilizar um extintor que não é inadequado. Sim. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. O prédio tem a brigada, todo mundo treinado, bonitinho, mas a situação é atípica. É recomendado um treinamento plus, um treinamento emergencial, mesmo para os brigadistas e para os condomínios que estão ok, para atender essa situação atípica do país? Boa pergunta, Eric. No momento, nós não estamos podendo ter aglomerações, então nós temos que ter esse afastamento, né? A indicação do Ministério da Saúde, nós temos que atentar para isso, tentar evitar ao máximo, né, essa aglomeração. Então, no atual cenário, não seria o ideal fazer esse treinamento. O ideal é o quê? Que eles já viessem fazendo esse plano de treinamento. A cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, não sei. O que se adequa a cada um. É que o morador, às vezes, eu sei porque eu sou morador de prédio, né? Então, às vezes, o morador ele não quer participar. A correria do dia a dia, né? Sim. A pessoa, às vezes, não tem tempo. Olha, eu vou chegar no fim da tarde, estou cansado, quero dormir. E a pessoa acaba não dando a devida atenção para isso daí, a devida importância. É algo muito importante, que a gente só vai sentir falta quando realmente acontecer. Sim, mas é importante, a gente tem que dar essa atenção. Sim, porque no momento que você precisa, aí não vai adiantar a correria. A gente tem que ter calma, né? Então, eu sempre falo, nós estamos aí, o Corpo de Bombeiro, estamos para atender a população, só que a gente não quer que ocorra nada, né? Então, se vocês precisam participar, participem, prestem atenção, porque isso pode salvar a vida sua, dos seus entes queridos e dos demais vizinhos e amigos, né? E você, síndico profissional, você responde civil e criminalmente pelo prédio o qual você gerencia. O que você deve observar? Você tem que ver se os seus laudos estão todos em dia. Você tem que acompanhar a sua brigada de incêndio, o treinamento dela. Tentar selecionar moradores que estão realmente comprometidos em entrar para a brigada e realmente fazer ela funcionar. E também você pegar e treinar o seu pessoal interno, seja ele orgânico ou terceirizado. Eles têm que ter treinamento. Você tem que fazer com que eles façam treinamento e pelo menos a cada trimestre reforce esse treinamento. Hoje que nós temos um problema muito, muito sério em alguns condomínios, que é a falta de treinamento de pessoal. Então isso daí só reflete quando acontece. Aí depois não adianta o síndico, a síndica, o síndico profissional querer chorar em cima do leite derramado. Aí, no caso, vai ter que responder pelas vidas que estão no prédio. Entendeu? Então, é muito importante você ter todo o acompanhamento preventivo para, na hora que haja uma ocorrência, você poder tomar a melhor providência para o bem comum de todos no condomínio.
Seguindo aí com as partes de manutenções que são necessárias, né, para o condomínio, nós temos também os elevadores. Os elevadores, de uma maneira geral, estão sendo usados de maneira totalmente exacerbada. Estão usando muito o elevador. Eu preciso que o Jefferson me responda, da PowerTech, precisa aumentar a manutenção preventiva? Qual a maneira de uso mais correto? Pelo contrário, eu estou vendo pessoas que estão batendo com o cotovelo nos botões aí, está aumentando a manutenção. Alguns condomínios lançaram a prerrogativa que só pode descer um morador por elevador, então, em horários de pico, acaba sendo usado praticamente 3, 4, 5 vezes a mais o elevador. O que pode estar sendo tomado para melhorar aí o uso do elevador e não ter tanto desgaste assim? Sim, Haroldo, bem colocado. Em relação aos elevadores, hoje entramos em contato com os síndicos, né, para comunicar a manutenção preventiva. Por incrível que pareça, o pessoal, eles estão conseguindo se conscientizar e utilizar o elevador de uma forma correta, porém, é aquilo que você acabou de comentar. Como é que eu vou utilizar esse elevador na hora de entrar no elevador e acionar os componentes dele? Está correndo muitos vídeos na internet, o pessoal vindo com um isqueiro lá, acionando um botão, vem com um pedaço de madeira, uma escova de dente velha e aciona o botão. Parece que não, isso está desgastando esse componente. E muitas vezes o pessoal começa a levar na brincadeira, e é onde começa a gerar a manutenção corretiva, que gera custo para o condomínio, né? Gera desconforto, porque aquele morador que vai usar aquele andar, ele não vai conseguir utilizar, né? Até o técnico nosso ir lá fazer o procedimento da manutenção corretiva. Né? Então, assim, alguns elevadores, os síndicos estão fazendo as preventivas em colocar um suporte com álcool em gel, que é o básico, para poder, quem for utilizar, apertou um botão, vai lá, higieniza após sair do elevador. Né? Um outro detalhe é a pessoa ter a conscientização. Às vezes, você falou, né? O pessoal entra uma pessoa só. Só que tem condomínios que o pessoal não respeita. Um exemplo, eu estive na quarta-feira em um condomínio, fui fazer uma vistoria de urgência, né? E lá está tendo uma modernização de um elevador. São 2 no condomínio. E eles estão com um elevador só, um prédio de 20 andares, imagina. São em torno de 8 apartamentos por andares. Imagine o fluxo grande que está tendo nesse prédio, nesse elevador, né? Estava eu e mais uma pessoa dentro do elevador, né? Nós todos de máscara. E entrou um senhor, em média de 60 anos para cima. Ele veio sem máscara, ele virou de costa para nós e comentou: olha, eu vou ficar de costa para evitar que alguma coisa aconteça, mas a minha máscara, ela tá guardadinha lá para não se contaminar. Brincou com a gente, né? Mas, ou seja, poderia esperar, né, um tempinho para utilizar esse elevador. Ainda mais ele, né? Que assim, a gente sabe que as pessoas com acima de 60 estão com risco maior, né? Então, gente, assim, síndicos, subsíndicos, síndicos profissionais, zeladores, familiares. O uso do elevador é importante que todos usam com cuidado. Essa época que está todo mundo em casa, né? Vamos dizer assim, nós temos também crianças em casa. E às vezes o pai e a mãe falam: filho, vai lá buscar, chegou uma comida, chegou uma pizza, busca lá pra gente. Aí ele chama um coleguinha, já aconteceu o caso, entra no elevador. Criança com menos de 10 anos, a norma fala: evitem utilizar elevadores criança com menos de 10 anos, porque se caso ela ficar presa, ela não tem 100% da noção de como fazer para se comunicar com a portaria. E aí entra a questão: será que seu interfone do seu elevador está funcionando bem? O alarme está funcionando bem? Tá? É necessário fazer esse teste. Não espere só a manutenção do elevador, o técnico ir fazer essa vistoria. O síndico pode comentar com o zelador ou com os moradores. De vez em quando,
aperta o botão de alarme, vê se está funcionando bem. Coisa que na brigada, só uma coisa que na brigada o pessoal estaria apto para fazer esses testes que o Jefferson está falando. Exato. O que pode ser feito também, ô Jefferson, é uma simulação. O zelador ser instruído pelo síndico para, em determinados momentos do dia ou do mês, parar o elevador e fazer o teste para ver se a portaria está conseguindo se comunicar com o elevador. Isso é muito importante. Verdade. Aí você faz essa simulação, pelo menos aí, coloca numa rotina de manutenção preventiva, fazer de 2 em 2 meses. É uma coisa assim que você olhando não parece tão importante assim. Só quando a pessoa está confinada dentro do elevador que ele leva em consideração isso. Entendeu? Exato. Então, e lembrando que a maioria das convenções, né, elas recomendam, tanto a convenção quanto as regras do condomínio, recomendam crianças abaixo de 5 anos serem acompanhadas pelos pais. Porque uma criança dessa ficar confinada dentro do elevador, ela fica sem ação e acaba dificultando o trabalho aí, tanto do efetivo do condomínio, quanto da empresa de elevador, né, que a sequência seria comunicar os funcionários do prédio, comunicar a empresa de elevador, comunicar os bombeiros. Né? Você seguindo essa sequência, você vai conseguir um respaldo maior aí para socorrer essa pessoa. No caso de uma criança, esse problema praticamente aumenta, né? Então, fazer esse simulado é muito bom. Muito bom. Sim. Agora, em relação às peças, eu havia falado contigo que você acaba aumentando aí o uso do elevador em si. E o desgaste, tanto elétrico, quanto o desgaste funcional dele, o desgaste mecânico. Precisa haver aí um aumento da manutenção preventiva, ou a manutenção preventiva precisa ser feita com mais critério? Sim, exato. Uma vez que o condomínio tem a manutenção com uma empresa, fazendo a manutenção perfeita, corretamente, todos os meses, isso garante que o elevador vai funcionar. Tá? É claro que, quando o técnico vai no local fazer a manutenção preventiva, é verificado com mais critério, né? Que os desgastes eles vão começar a aparecer maior, né? Um exemplo, portas, são 90% de falhas de elevadores porta de elevador, né? Então o pessoal está entrando no elevador, né? Dependendo do que ele está carregando, às vezes um papel de bala que alguém joga dentro do elevador pode cair no canal que a gente chama de soleira. Isso faz uma falha acontecer no funcionamento dessa porta. Então o técnico ele tem que redobrar atenção em questão de limpezas. Eu preciso deixar claro que assim, existe casos de elevadores que pessoas elas jogam resíduos, vários tipos de resíduos no vão da porta do elevador e com isso faz parar. Criança sozinha brincando, joga coisa, tampinha de caneta, enfim. Então assim, desgaste vai acontecer de componentes de porta de elevador, tá? Custo vai levar a conta elétrica, energia elétrica, que vai começar a utilizar mais esse elevador, né? Eu não vou dizer que assim, vai desgastar a máquina, porque a máquina ela é preparada para trabalhar tantas viagens horas, um exemplo, 40, 50 viagens por hora, dependendo da configuração do seu elevador. Né? O que é importante é que todas as pessoas que estiverem utilizando o elevador não carreguem materiais de descarte e que tenham esse cuidado para evitar até mesmo o contato com a porta. Por exemplo, tem sensores na porta. Esse sensor, se a pessoa coloca a mão na porta, manchas vai acumulando e se não tem uma limpeza ali frequente em relação a isso, pode começar a ter falhas. Já pegamos falhas recente agora de sujeira. Por exemplo, alguma criança chegou lá com a mão melada, chocolate, doce, alguma coisa desse tipo, e aí manchou esse sensor.
E aí começou a dar uma falha. A porta ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando. O técnico chegou lá, simplesmente passou um paninho. E isso evitaria. Se uma preventiva, que você falou, geralmente, de repente vem um zelador uma vez por semana, né, toda segunda-feira, né, ou todo final do dia, vamos dar uma confirmada. Se a gente vai ter que higienizar o elevador, vamos passar ali no sensor da porta para evitar que tenha essa falha, né? Um outro detalhe que eu quero lembrar, no começo o Eric comentou, até o Rodrigo falou sobre incêndio. Vale a pena lembrar que existe o centro de medição que tem todos os disjuntores, e nele inclui o do elevador. Está acontecendo, eu não tenho como passar agora uma imagem para vocês, de disjuntores tendo esse aquecimento de cabo. Por quê? Não tem uma manutenção preventiva na parte elétrica do quadro do condomínio. Então, síndicos, alerto vocês, verificam a chave geral que alimenta o quadro de comando do elevador. Não é aquela que fica na casa de máquina, que o técnico que ele tem acesso, ele pode verificar. Mas a que fica na parte de baixo, que é a administração do condomínio, geralmente acontece muito isso. Os fios ficam frouxos lá, soltos, e começa a dar falha. E até o técnico achar esse defeito, né, às vezes leva 1 hora, um dia inteiro ou vários dias. Geralmente essa sala fica trancada. E só quem tem acesso é o pessoal da concessionária, que vai fazer medição, e o porteiro. Então, é uma área restrita. Então, assim, esses cuidados é importante. Até mesmo na questão de... O Rodrigo deixou bem claro. Numa saída de emergência, tem que descer pelas escadas. Não pode utilizar o elevador. A primeira coisa que deve ser feita é desligar o elevador. Como eu vou desligar o elevador? Aonde é essa chave geral? O síndico sabe? O zelador sabe? Ou o porteiro? Isso é importante, que essa preventiva, esse bate-papo com a equipe que tem no condomínio, tanto se não tem funcionários, que tem condomínios que não tem portaria hoje, né? Mas tem subsíndico, tem a pessoa que é do conselho. Então, é importante saber esses detalhes, desculpa, pessoal, para poder, numa emergência, conseguir saber o que fazer. A gente não quer que aconteça, mas é bom prevenir, certo? Verdade. Aí também, né? Porque você falou de elevadores, os cuidados que devem ser tomados. Até com crianças aí, ou com famílias que estejam, venham ficar presas no elevador. Uma coisa recorrente que a gente vem encontrando, as pessoas não têm esperado ou o técnico de manutenção ou o corpo de bombeiros chegarem para retirar essas pessoas de dentro da cabine, né? Então, assim, ao desconhecer o funcionamento da máquina, pode efetuar um acidente ali, né? Então, cabe aguardar o técnico chegar, que geralmente a gente chega os técnicos rápidos, né? Ou o corpo de bombeiros mesmo, que está pronto para aquilo, né? Então, as pessoas de dentro do elevador e não tomar, né, essa iniciativa de, olha, eu sei, eu quis ajudar, mas essa ajuda pode ocorrer um acidente até pior, da pessoa só está apenas presa no elevador, né? Sei que algumas pessoas têm claustrofobia e fobia de lugares apertados, se chama, né? Mas não custa guardar. Lá de fora você pode acalmar essa pessoa até a chegada do técnico ou do corpo de bombeiros. Então cabe salientar isso daí, né? Lembrando para você, síndico, que é o seguinte, a do elevador, ela só pode ficar em poder do seu zelador. E o zelador, para ficar com essa chave, ele precisa de treinamento. Mesmo assim, ele tendo treinamento, ele não pode fazer o resgate da pessoa. Somente a empresa e o corpo de bombeiros. Ok? Agora é chegado o momento de nós aqui fazermos a apresentação de um aplicativo que estamos desenvolvendo. Temos um grupo chamado Top Services. E esse grupo está aí fazendo um aplicativo e eu vou passar a palavra para o Eric, para ele poder dar uma explicação aí desse aplicativo e para os prestadores de serviço que estão nos ouvindo, caso tenham interesse, a gente vai explicar em box para cada um como é que funciona, como é que vai ser, tá? Vamos lá. Só vai dar uma introdução geral. E nas próximas lives a gente vai desenvolvendo aí, explicando para vocês como é que vai funcionar. Bem interessante. Fala aí, Eric. Pessoal, eu vou falar um pouco rapidinho.
porque eu anotei aqui, importantíssimo, 3 perguntas. Do Agui, Mara, da Gabriela e da Kátia. Então, eu vou falar rapidinho aqui, que são 3 perguntas muito pertinentes ao que a gente está falando. E a gente só tem 10 minutinhos aí, então eu vou falar um pouco do aplicativo. Se tem alguma pergunta que eu esqueci, por acaso eu não marquei, que não é dessas 3 pessoas, manda de novo aí, por favor, que a gente vai tentar responder, tá ok? Vamos lá. Esse aplicativo funciona como, pessoal? A princípio, vamos estar em empresas de elétrica, bombeiro, controle de síndico, elevador. E você que é síndico, você que tem uma empresa, você que tem uma escola, nele, em nuvem, você vai poder armazenar todo o histórico. O histórico de manutenção do elevador, histórico de manutenção elétrica, histórico de renovação de AVCB, para facilitar o controle da sua documentação, para facilitar o acesso quando você precisar de alguma coisa. Vou precisar fazer uma inspeção. Vai lá, olha, pendências, como o Rodrigo falou, papel não diz nada. E realmente, por exemplo, foi feita uma inspeção do para-raio, aprovou com ressalvas, foi feita uma inspeção da parte do bombeiro, foi aprovado com ressalvas ou tem observações, vai ficar lá, constado, apontando, e para o profissional poder ter esse acesso e poder resolver antes que ocorra algum problema. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, só para ver se eu entendi correto. Você vai ter dentro desse aplicativo um histórico de todos do seu documental, você vai ter cópias dos documentos, é isso? No caso do elevador, você vai ter RIA. No caso seu, você vai ter o laudo elétrico. No caso do bombeiro, você vai ter o AVCB. Esses aplicativos, você vai conseguir acessá-los? Positivo, inclusive validade de cada documento. Por exemplo, eu já sei que o meu AVCB vai vencer, aparece lá o que vai te lembrar disso, você vai poder visualizar, vai poder ver o histórico. Por exemplo, eu tinha um problema com a documentação de bombeiro, tinha um problema com meus sistemas, você vai ver gradativamente a mudança. Tinha esse problema, sanei essa pendência, tem pendência X ainda para resolver, e até para facilitar o controle de você, síndico, você do conselho de condomínio, de poder mensurar o que você precisa resolver. Lá você vai ter uma lista de coisas e vai estar lá te lembrando, né? Você vai ter como controlar isso, saber o que você precisa resolver e o que já está em ok resolvido. E aí, os outros profissionais... E em relação aos profissionais? Vamos lá, então. Por exemplo, você vai ter lá um contrato de jardinagem, um contrato de pintura, um contrato de manutenção. Então, nele você vai conseguir ter esse acompanhamento, esse histórico. Ou então, por exemplo, você fechou apenas um contrato de SPDA, um contrato de manutenção de elevadores. E está lá esses contratos e esse histórico. Aí você fala, eu vou precisar fazer a pintura na minha fachada, uma coisa que não acontece todo ano, ou enfim, não sei qual a periodicidade de cada prédio, e eu preciso de uma empresa parceira, uma empresa confiável, uma empresa sólida. No aplicativo vai ter como você procurar empresas que nós já vamos estar indicando para você. Então, por exemplo, a mesma seriedade e confiança que você vai ter na Partec, na Motrix, na Rocatec, empresas aí que vão estar falando posteriormente nas próximas lives, a gente vai estar indicando empresas, pode pegar essa empresa X, empresa Y, e aí você vai conseguir avaliar o trabalho desse funcionário, o trabalho dessa empresa. Do mesmo jeito, a empresa vai te avaliar, o condomínio é tranquilo, a recomendação que eu pus para o condomínio foi atendida, porque às vezes o síndico ou o prédio reclama do profissional, mas o profissional apontou, pôs no papel, pôs no laudo, pôs no relatório, e o prédio não tomou as devidas as precauções que deveriam. Então vai ser vai funcionar como se fosse um aplicativo, um Uber. Você vai chamar o profissional... Um Uber de serviços do seu condomínio. Aí você vai dar um feedback do prestador de serviço e o prestador do serviço vai dar um feedback do prédio. Isso, vou dar até um exemplo, vou até dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa vai repaginar o quarto do filho, vai nascer um bebê, vai repaginar o quarto. Aí vai querer rasgar a parede para trocar a tomada, fazer corte na horizontal, ou às vezes derrubar uma parede, ampliar um quarto. Pode fazer isso? Não pode? Como que eu vou saber? O síndico fala que alguém tem que vir aqui assinar, mas o cara,
enfia a faca, é muito caro, muito difícil. Às vezes não, é mais simples do que parece. Se tomar a devida precaução, fazer certinho para não tomar uma multa do prédio depois. Vai lá no aplicativo, tem um arquiteto aqui, tem uma arquiteta que pode ajudar a gente? E nem quem está assistindo a gente aqui, a nossa arquiteta amiga que está aqui assistindo a gente, que posteriormente a gente pode estar fazendo uma live sobre esse tipo de documentação e reformas. Vai lá, procura, o que precisa? Vai lá, avalia se precisa assinar um RT, se pode fazer, se não pode. Eu preciso instalar um forno elétrico na minha cozinha. Posso, não posso? Como é que funciona? No aplicativo você vai ter como entrar em contato, solicitar uma visita, e atender vocês da melhor maneira possível. Ok. Bernardo, pode rapidinho, só esclarecer algumas dúvidas que o pessoal fez? Falou que tem 3 perguntas. Olha só, a Gabriela está perguntando aqui sobre grupos que a Motrix e parceiros conseguem fazer de manutenção preventiva ou de laudo mensal de AVCB. Dá para fazer isso? Dá para fazer, a gente tem condição de fazer isso. Por favor, manda um direct depois com a sua informação, eu vou entrar em contato com você, vou ligar para você explicar direitinho, mas temos contratos preventivos de elétrica, elevador, AVCB, treinamento de síndico e N situações. As atividades que a Motrix não fornece diretamente, os nossos parceiros que estão aqui conseguem atender da melhor maneira possível, com total confiança. Tudo bem? Rodrigo, rapidão aí, a Kátia está falando aqui que está muito difícil fazer brigada no prédio dela. Ela está pedindo uma dica. A dica é ela conscientizar o pessoal, né? Principalmente aproveitando esse momento de pandemia, né? Demonstrando para ele a importância desse tipo de treinamento, né? O decreto ele preconiza a quantidade de pessoas que devem participar da brigada, né? Então nós temos aí que utilizar os terceiros que trabalham, né? E no mínimo 1 morador por pavimento, de 1 a 2 moradores por pavimento, né? Então tentar aproximar, mostrar a importância disso para os condôminos, né? Do que faz a diferença nisso, né? Porque se eles forem bem treinados, não acontece tudo isso que nós comentamos antes, né? Como disse, que a brigada serve, passou disso. Então, ligue o 93 e acione o corpo de bombeiros. Passe todas as informações necessárias que devem ser passadas ao atendente para que nós podemos ter uma resposta imediata lá e atender o melhor possível ao condomínio e evitar, né, um mal maior. Pessoal, deu uma cortada aí. Se por acaso a pergunta não ficou clara, não ficou nítida, manda um direct depois que a gente entra em contato pessoalmente e esclarece. Beleza? Se não ficou algo claro. Jefferson vai responder a pergunta de elevador que o pessoal fez aqui. A Kátia também perguntou, já está finalizando aqui o tempo nosso, sobre o condomínio dela, que hoje não existe elevador e a construtora deixou o espaço preparado. É possível instalar sim. Qual a documentação que precisa? Primeiramente, o condomínio precisa verificar, por exemplo, eu não sei qual que é o seu município, com a prefeitura do seu município, entrar em contato para pedir, primeiramente, uma autorização, né? Após isso, vai entrar a empresa de elevador para entrar com o projeto de instalação e desse elevador, tá? Através disso é gerado projetos, ART, para que o condomínio dê entrada na prefeitura, nos órgãos responsáveis para a instalação desse elevador. Mas se o pessoal tem dúvida, quiser entrar em contato direto com o Jefferson, ele consegue dar esse esclarecimento, dar esse suporte. Não sei nem por onde começar a mexer com a documentação, não sei como faz. Manda um direct para a gente aqui, o Jefferson vai entrar em contato e esclarece todas as dúvidas para vocês. Só antes que encerre aqui, a Guimar Viar. Acho que é isso aqui. Perdi aqui o anotado errado, desculpa aí. A Guimara perguntou que laudo que precisa para fazer obra. Olha, isso depende da sua situação. Se você vai mudar a tomada de lugar, precisa cortar a parede, você precisa de uma inspeção tanto elétrica, para saber se o seu condomínio tem suporte para o seu quadro, tem suporte para trocar isso aí, quanto a parte estrutural, civil, um arquiteto ou um engenheiro, porque vou cortar a parede, eu posso cortar a parede? Prédio estrutural tem limitações quanto a isso, corte horizontal, quebra de bloco, então tomar cuidado com isso aí, pessoal. Por isso chama a gente dá uma
explica, mas ó, toda obra no meu prédio precisa de uma... Pessoal, está encerrando aqui, mas a Guimara, se vocês estão precisando fazer essa obra aí, chama a gente aqui no direct, a gente explica direitinho, mas é aconselhável sim, até para não tomar uma multa do condomínio depois. E vamos entrar em contato também. E vamos entrar em contato com essas pessoas que mandaram mensagem, para conversar melhor, entender melhor as necessidades de cada um. E o Haroldo, acho que já vai fazer o encerramento aí, né, Haroldo? Está encerrando o nosso período. E vamos fazer a consideração final aí. Caso vocês queiram também tirar dúvidas sobre regras de condomínio, você pode estar mandando as perguntas para mim, que eu irei responder dentro do possível. E também perguntas relativas aí à parte de AVCB, à parte de brigada de incêndio. Você pode estar entrando em contato com o Rodrigo, tá? Eu espero que a live tenha sido feita de uma maneira que vocês entenderam aí todas as nossas colocações. Lógico que as próximas lives a gente vai trabalhar os assuntos por ramo de atividade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Muito obrigado, Eric, pela presença. Jefferson, muito obrigado. Obrigado. Espero que todos Valeu, pessoal. Gostado. E, pessoal, em época de pandemia, você tem que ter aí um pouco de flexibilidade em relação ao próximo. Então, a gente fala de condomínio, de imóvel, de toda essa parte de segurança, mas por detrás de tudo isso temos vidas, temos pessoas, temos a perplexidade aí de cada um, e é uma situação única, sem precedentes. A gente está todo mundo confinado, todo mundo no mesmo barco, e vocês terem aí um pouco de paciência com o próximo é uma coisa que facilita aí a convivência no condomínio. E os profissionais, você também tem aí paciência com os profissionais, porque é uma situação totalmente atípica. Nunca passamos por isso antes. Então, os profissionais, dentro de cada seu segmento, eles estão tentando fazer o máximo de si para ter uma prestação de serviço da melhor maneira possível. Ok? Espero que todos tenham gostado. Um bom final de semana e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Ó, reforçando, vou colocar aqui, daqui a pouco no Stories aí vai estar aparecendo. Terça-feira a gente vai ter uma live às 19 horas, falando sobre energia solar. O que o condomínio pode se beneficiar com isso, ou residência, escola, indústria, beleza? Conto com a presença de vocês. Terça-feira às 19 horas. Obrigado também, pessoal, pela participação de todos. Agradeço, Eric. Valeu. Rodrigo. Bernardo, Rodrigo, visita aqui no nosso empresa. Fique à vontade, estamos abertos para receber. E vocês, síndicos, moradores, zeladores e manda direct, a gente muito responde. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, agradeço aí. Beleza.